Vocês têm acompanhado já há muitos dias o afastamento do prefeito municipal e seu secretário de Finanças no município de Taquaritinga, o prefeito Vanderlei Marsco. O afastamento determinado por uma decisão cautelar no âmbito da justiça local, isto é, da comarca de Taquaritinga, o que, portanto, o afastou de sua função e deu a ele um prazo de defesa e um outro prazo que, salvo algum engano, de 90 dias para uma nova decisão a respeito, considerando desta vez a defesa do próprio prefeito. Ele próprio, inclusive, teria se manifestado ter estranhado a decisão sem que fosse ouvido. Ele está dentro de um tempo agora em que ele pode se manifestar contra-argumentar a acusação da promotoria. Mas, antes disso, a tentativa jurídica do seu advogado foi de, através de como é que eu diria aqui, um agravo de instrumento, tentar uma suspensão na decisão, reconduzindo o prefeito às suas funções, e com isso o processo seguiria, mas sem que ele fosse afastado. Foi a tentativa de, na maior brevidade possível, reconduzi-lo à condição de prefeito, já que o município agora tem, nesta função, o vice, exercendo a função de prefeito naquele município. E soubemos ontem que havia sido negado o efeito suspensivo. Por isso é que, baseado nessa informação, nós procuramos pelo seu advogado para que este confirmasse ou não, e independente de qualquer circunstância nisso aqui, como é que seguiria agora o processo doravante. Então, diante dessa informação que recebemos de Taquaritinga, de que houve ali uma negativa ao pedido de efeito suspensivo, nós procuramos o advogado, que é o matonense, por sinal, o doutor Marcelo Vanin, com quem nós vamos conversar agora. Doutor Marcelo, em primeiro lugar, pela sua confiança e gentileza, agradeço. Bom dia. Bom dia, Daércio. Tudo bom? Bom dia, ouvintes aí da Saudades FM e os telespectadores também que estão nos acompanhando. Estou à sua disposição para esclarecer as dúvidas aí que você e os ouvintes e os telespectadores têm a respeito do caso. Ok. De Taquaritinga, ontem veio a informação de que o tribunal negou o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento que o senhor impetrou em defesa do prefeito lá nesse mesmo tribunal. É verdade isso? Sim, é verdade. E para os ouvintes e para os telespectadores, qual o momento processual que nós estamos, tá? Foi ingressado com uma ação de improbidade administrativa contra o Vanderlei. Nessa ação houve um pedido liminar de afastamento dele do cargo que foi deferido pelo juiz de Taquaritinga, ok? Então essa ação em Taquaritinga, ela está correndo, está com prazo para defesa, que são de 30 dias úteis. Essa defesa está sendo elaborada, ela ainda não foi apresentada. Em razão da liminar concedida pelo juízo de Taquaritinga, nós ingressamos com o recurso cabível, que no caso é um recurso de agravo de instrumento. Sim. E pedimos o efeito suspensivo antes do julgamento deste recurso. O que é o efeito suspensivo? É para suspender liminarmente a decisão do juízo de Taquaritinga, o que reconduziria ele ao cargo se fosse concedido. Esse efeito suspensivo ele não foi concedido, essa decisão saiu ontem. Salvo o melhor juízo, ela ainda não foi publicada. Eu não sei porque eu saí cedo, que eu estou em trânsito, mas salvo o melhor juízo, ela ainda não foi publicada. Porém, o recurso ainda segue para o julgamento pela Câmara, pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, essa ainda não é uma decisão definitiva. É uma decisão em sede liminar que o juiz entendeu. Olha, eu acho que não é o momento ainda de apreciar. Vamos analisar com mais profundidade e jogou a decisão para a Câmara decidir a respeito desse recurso, sobre o provimento ou não dele. A Câmara que o senhor se refere do Tribunal. A Câmara do Tribunal de Justiça, a 10ª Câmara de Direito Público, não a Câmara Municipal de Taquaritinga. Isso. Doutor, quer dizer que, na realidade, a possibilidade de que no mais breve tempo possível, porque essa era a tentativa através desse efeito suspensivo, ainda não se esgotou? Ainda não se esgotou. Pode ser que a gente tenha uma decisão favorável antes dos 90 dias do prazo concedido para o afastamento. Não há nenhum tipo de
de perspectiva aí de quando seria isso, quando poderá ser? Então, pode ser. Normalmente, um agravo dessa natureza, ele é julgado dentro de um mês, tá? Dentro de 30 dias. Pode ser que pela relevância do caso e pela gravidade ele seja julgado antes. O senhor está... Mas não existe essa previsão. Poderiam ser adotadas outras medidas em relação a essa decisão de ontem, mas estrategicamente nós não achamos viáveis. Poderia entrar com agravo regimental, até mesmo alguns outros pedidos aí que o direito nos possibilita, mas nós entendemos que estrategicamente não é adequado, então nós vamos aguardar a decisão final da 10ª Câmara do Tribunal de Justiça. Pelo que entendi, doutor, há dois caminhos jurídicos que o senhor estaria percorrendo aí. Este aí, que seria uma tentativa de, no mais breve tempo, reconduzi-lo à prefeitura, e uma outra, que é aquela já determinada na medida lá que foi tomada pela Justiça de lá, em que ele tem, salvo algum engano, 30 dias para apresentar sua defesa, não é? Mas esse é um caminho mais demorado, evidentemente. O senhor está indo pelos dois? Sim, pelos dois, não tem como ser diferente. Só para esclarecer, você, Daércio, os ouvintes e os telespectadores, são matérias diferentes que são analisadas em momentos diferentes, tá? Na ação propriamente dita, vai ser discutido o mérito, tá? Tem todos aqueles fatos que foram elencados, né? Eu até gostaria de discorrer um pouco sobre eles, lógico, de uma forma sucinta, mas que isso daí é o que a gente chama do mérito da questão, então aí vai ser analisado se esses fatos realmente ocorreram, o porquê ocorreram, o que levaram a ocorrer, né? E se houve dolo dos agentes envolvidos ou não, tá? Então essa é a questão de mérito que está sendo tratada. Em relação ao afastamento, são outros requisitos da lei, ok? Então, quando se ingressou com este agravo de instrumento, não se atacou o mérito propriamente dito, mas sim, há realmente a necessidade dele ser afastado do cargo, sim ou não? Preenche os requisitos legais? Então, parece que são as mesmas matérias que são discutidas, mas não são. São coisas diferentes. Entendeu? Né? São coisas diferentes. Enquanto uma tenta reconduzi-lo à função para continuar recebendo, aliás, respondendo às acusações lá da promotoria, o outro entra na essência das acusações e o contraponto, no caso do prefeito e tal. Deu para entender melhor agora. Isso. Nessa tentativa de um efeito suspensivo aí em que se tenta, no caso, reconduzi-lo à sua função, qual foi o principal argumento que o senhor utilizou para tentar convencer o tribunal de que era cabível um agravo, nesse caso, um efeito suspensivo? A peça inicial da ação de improbidade, ela relata vários fatos, e é importante destacar que são só irregularidades administrativas, irregularidades financeiras e contábeis. A petição inicial tem mais de 40 páginas, o processo está instruído com 1.200 páginas de documentos, e em nenhum momento existe sequer indícios da prática de corrupção. Quando eu digo corrupção lato sensu, o desvio de dinheiro público para proveito próprio ou indevidamente para proveito de terceiros. São irregularidades contábeis administrativas. O afastamento liminar que foi dado, ele foi dado sob o fundamento de quê? De que era necessário afastar o prefeito do cargo para que ele não reiterasse as práticas dos atos ilícitos. Porque o ilícito administrativo, ele é um ilícito também, mas ele não se confunde com crime. Na visão popular, quando se fala em ilícito administrativo, ou quando se fala até em desvio de verba, na visão popular, imagina-se que são casos de corrupção. O desvio de verba, ele pode ser o desvio de verba da saúde para a educação, da educação para uma obra, porque o dinheiro público, usando uma expressão coloquial, ele é carimbado. Não deixa de ser um ilícito, mas não é uma corrupção propriamente dita, ok? Então a finalidade da decisão foi afastá-lo do cargo, porque entendeu, o juiz lá de Taquaritinga, ele entendeu que a permanência dele no cargo iria propiciar a reiteração de novos ilícitos. E o agravamento de toda aquela situação elencada por ele. O agravamento de toda a situação elencada. Acontece que a petição inicial ela tem um marco temporal. Todos os fatos ali narrados,
eles teriam supostamente ocorridos até o final de 2022. O que aconteceu em Taquaritinga? 2021, 2022 e 2023, a prefeitura sofreu diversos bloqueios judiciais por conta de não pagamento de precatórios. Só que esses bloqueios, eles foram ilegais. Tanto é que existe até decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, determinando ao DEPRE, que é o órgão responsável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformulassem os cálculos das quantias mensais, dos aportes mensais que o município tem que fazer para pagamento de precatório. Essa situação, ela se estabilizou em meados de 2023. Então, todos aqueles fatos narrados na inicial, né, eles não persistiram no tempo. E hoje, essas irregularidades, elas foram sanadas, os pagamentos dos servidores estão em dia, dos aposentados estão em dia, a diferença contábil que é apontada na inicial, hoje ela está mitigada. Mas toda essa situação foi causada por um desequilíbrio orçamentário e financeiro em razão desses bloqueios. Esses bloqueios, inclusive, atingiram contas vinculadas a convênios, à saúde, à educação, e não poderiam ocorrer. Então, por isso que houve a necessidade de ser feito um remanejamento de verbas dentro do município, porque você recebe um bloqueio às vésperas de pagar servidor, você tem que pagar o servidor. Então, você tem que tirar o valor de uma outra conta para pagar esse servidor. Além do desfalque orçamentário, né? Você tem um desfalque aí, que ao longo desse período foi de mais de 25 milhões, tá? Que pega o município de surpresa, atrapalha todo o planejamento de execução orçamentária e faz com que você passe a viver uma situação de cobertor curto. Qual que é a situação de cobertor curto? Eu preciso pagar servidor, o município precisa comprar remédio, precisa abastecer frota, precisa dar manutenção em frota, o serviço público ele precisa caminhar. E numa situação de falta de dinheiro, escolhas têm que ser feitas, né? Porque o dinheiro público ele não é infinito, ele é finito. Então, foi isso que aconteceu, isso que nós demonstramos no agravo. Olha, ele não precisa ser afastado do cargo, por quê? Porque as situações narradas, sem adentrar o mérito, tá? A partir de 2023 e 2024, elas não persistem. Lógico que existem problemas ainda, claro que existe, mas qual município que não está enfrentando problema orçamentário, problema financeiro? Se isso fosse motivo de afastamento do alcaide, não ficaria nenhum prefeito no cargo. Então, o argumento foi esse. Veja, não entramos no mérito da questão ainda, na questão do dolo, na questão se esses fatos realmente ocorreram, do porquê ocorreram. Mas estabelecemos um marco temporal e mostramos, se no tempo presente essas irregularidades, essas situações narradas, elas estão sendo sanadas, é sinal que não há necessidade de afastá-lo do cargo, porque não vai haver a prática de novos ilícitos, que isso foi uma questão pontual, em decorrência do quê? Do desequilíbrio orçamentário financeiro causado por esses bloqueios dos precatórios. Fosse essa decisão tomada naquela época em que persistia as situações elencadas lá, então aí faria algum sentido, mas houve um intervalo em que isso não se repetiu. Minha vida seria muito mais difícil, muito embora eu não tenha ainda conseguido um resultado positivo para o meu cliente, mas se fosse naquela época, a minha vida seria muito mais difícil. Seria mais difícil argumentar, né? Um pedido desse. Eu imagino. Doutor Marcelo, vamos lembrar aqui que o doutor falou várias vezes a palavra dolo. E eu estou imaginando que é pela seguinte razão, o senhor me responde, por favor. O dolo é a intenção. Aconteceu uma série de coisas, havia intenção naquilo ali, né? Porque isso muda tudo. Por exemplo, a própria improbidade administrativa, ela se caracteriza em razão do dolo. Se não houver dolo e acontecer alguma coisa, você não consegue caracterizar uma improbidade. Por aí você vai vendo que ter a intenção de fazer ou não vai ser determinante na sequência agora desse processo. Então, né, doutor? É muito mais, além da intenção, era qual a intenção? A intenção era uma intenção deliberada de descumprir a lei ou as circunstâncias o levaram a cometer o ato? Tá? E lembrando que quando nós estamos falando de improbidade, nós não falamos só de corrupção, que nesse caso não há notícias, não há envolvimento de corrupção por parte do Vanderlei. A sequência... São irregularidades administrativas, contábeis e financeiras.
Ele teve, de acordo com essa decisão, 30 dias para apresentar a sua contra-argumentação, a sua versão, enfim. Isso. Enquanto o senhor tenta esse agravo de instrumento aí, o outro processo já está ganhando forma, porque o prazo vai sendo contado, né, doutor? O prazo está correndo, sim, sim, nós já estamos trabalhando nisso. Tá. Aí, dentro desses 30 dias, ele se apresenta com seus contra-argumentos e, depois disso, o que acontece no ritual aí? Alô? Oi? Tá me ouvindo, doutor? Oi. Aí, depois desses 30 dias, o Aham. Ministério Público se manifesta e tem a chamada dilação probatória dentro do processo, que pode envolver a realização de perícia, e eu entendo que nesse caso é essencial a realização de perícia, porque nós estamos tratando de uma questão técnica, uma questão contábil e financeira. O perito, ele é uma extensão técnica do juiz, porque o juiz ele conhece o direito, mas o juiz não necessariamente conhece contabilidade, física, química, né? Por isso que ele se socorre aos peritos judiciais. Então, por envolver uma questão eminentemente técnica, é necessária a realização de perícia, e aí audiência de instrução, proibitiva de testemunhas, julgamento em primeira instância, recurso para segunda instância, recurso para Brasília. É um processo que vai se estender aí por mais de 5 anos, Doutor, até uma decisão definitiva. o povão mesmo escuta essa palavra precatório, 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 mas não entende direito. Acho que a grande maioria talvez não saiba exatamente o que vem a ser um precatório. Me explique o que é isso. É verdade. É um regime especial que existe para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública. Quando eu cobro uma dívida de um particular, tá? Eu ganho um processo na justiça, por exemplo, contra um particular. Se esse particular ele não paga espontaneamente na decisão, vai lá e recai sobre o patrimônio dele, tá? Penhora os bens, bloqueia a conta e tudo mais. No caso da Fazenda Pública, tudo que é público ele é impenhorável. E como os municípios, o Estado e a Federação, eles trabalham com orçamento, eles têm uma previsão de receita e de despesas, e esses orçamentos eles têm que ser seguidos. Foi por isso que eu falei, se você tem um desequilíbrio ou um desvio, em tese, há a prática de um ilícito, né? Um ilícito administrativo, mas não de corrupção. Como ele tem esse orçamento, você não pode chegar num município e dizer, olha, paga agora 100 mil para o Daércio porque ele ganhou essa ação na justiça. Que é justamente para não causar esse desequilíbrio econômico-financeiro. Então, como que é feito no Brasil, tá? Os tribunais estaduais, eles administram toda essa dívida dos municípios, tá? Então, sobe lá para tem um departamento chamado DEPRE, sobe lá para o DEPRE, olha, o município de Taquaritinga, ele deve 100 mil para o Daércio. Só que existe uma outra coisa chamada ordem cronológica de pagamento. Então não é o Daércio que vai receber o indivíduo que o precatório chegou anterior ao do Daércio. Então o tribunal ele vai lá, ele organiza, ele monta essa ordem cronológica e o município, uma série de regras, mensalmente ele faz um aporte na conta dele, no DEPRE, e o DEPRE é quem distribui esses pagamentos. Tá? Agora, neste caso... E aí, quando chega a hora do Daércio receber, se juntou lá, tem o dinheiro na conta do município e chega nos 100 mil que é devido para o Daércio, por exemplo, o Tribunal de Justiça vai lá e paga o Daércio. Entendi. É assim que funciona o sistema de precatório. Funciona. Então, gente, precatório é quando processos de cidadãos, de pessoas, empresas que prestaram serviço, sei lá, para quem... por exemplo, uma prefeitura ficou devendo e não pagou, então ele entra, a pessoa prejudicada, um comércio, geral que for, ele entra na justiça, ganha lá o direito de receber aquilo lá, provou e tal. Aí vira o tal precatório, que o município tem que pagar. Mas na hora de pagar, o mais comum de acontecer é isso, quer dizer, a tua dívida cai lá numa lista em que tem outras pessoas que antes de você também ganharam. E aí o pagamento vai sendo feito de acordo com a ordem das pessoas que passaram a ter esse direito lá. Uma lista. Tudo pela ordem. Por que De acordo com os aportes mensais que o município vai fazendo. Existe uma série de regras. Essas regras vêm sofrendo mudanças no tempo por várias emendas constitucionais. Tá? Então o município tem um percentual do orçamento dele que ele é obrigado a destacar e separar e depositar nessa conta do DEPRE. Mas a minha pergunta era a seguinte, na sequência.
No caso, o senhor está dizendo que os precatórios em questão que inviabilizaram pagamentos aí e tudo mais, eles ganharam essa forma para receber de bloqueio na conta da prefeitura, ao invés de entrar na ordem cronológica e ir pagando conforme os critérios lá do tribunal. Ele teria sido feito, nesse caso, um bloqueio, isto é, qualquer dinheiro que vai entrando todo dia na prefeitura já vai sendo destinado para pagar esses precatórios, nesse caso, em prejuízo até os outros que ganharam antes e estão lá na fila. É isso mesmo que eu entendi, doutor? O que aconteceu no município de Itaquaritinga? Segundo as informações que me chegaram, inclusive documentação mandada pela própria Procuradoria do município. As regras, elas são intrincadas e elas foram mudando ao longo do tempo desse percentual que o município mensalmente ele tem que depositar nessa conta do DEPRE, tá? O município de Itaquaritinga, ele tinha um entendimento, ele depositava um valor X, ok? O Tribunal de Justiça de São Paulo entendia que ele teria que depositar mais, mas o município continuou depositando o valor que ele entendia que era o correto. Como houve essa diferença, foi aí que vieram os bloqueios judiciais, que persistiram nos anos de 2021, 2022 e parte de 2023. Quando, em 2023, a Procuradoria do município, os advogados do município, ingressaram com uma ação no Conselho Nacional de Justiça, questionando esses bloqueios, inclusive reportando que esses bloqueios não poderiam ser feitos em contas vinculadas, né? Questionando esse bloqueio. E o Conselho Nacional de Justiça determinou ao DEPRE que refizessem as contas e deu razão para a Procuradoria do município. E foram aí que cessaram os bloqueios. Porque o Conselho Nacional de Justiça entendeu que a forma como o município vinha recolhendo, ela era correta. Tá? Então, inclusive, isso aí vai ser utilizado na defesa de mérito. Nós temos decisão do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Então foram aí que esses bloqueios eles foram cessados, e foi aí que começou a se restabelecer o reequilíbrio orçamentário do município, porque passou a se ter previsibilidade entre a receita e a despesa, coisa que não existia com os constantes bloqueios. Agora, o senhor chegou a falar aí que num trâmite de todas as instâncias isso pode demorar anos e anos e anos e anos. Então, daí vem a minha pergunta. Diante disso, considerando que este é o último ano do mandato do atual prefeito, ele tanto pode ser reconduzido daqui a uns 3 meses por uma nova decisão no âmbito local, como também ele pode nem voltar mais a ser prefeito, vencido o prazo de mandato dele, então? Se ele for reconduzido ao cargo, com certeza não será pelo término da ação principal. Ele pode ser reconduzido ao cargo por força da decisão final desse agravo de instrumento que nós ingressamos, ou vencidos 90 dias, o juiz de primeira instância ele pode entender que não é o caso de prorrogação do afastamento, e aí, no caso, ele seria reconduzido pelo próprio juiz de primeira instância. São essas as possibilidades. É isso que eu entendi. O que não extingue o processo, viu, gente? Não extingue, porque, como eu falei, são matérias diferentes, né? O do afastamento e o mérito do processo. Tem uma longa caminhada, né? E a gente vai acompanhando isso tudo, também porque é muito boa a nossa audiência em Itaquaritinga pela TV, muitos acompanham pela TV e nós agradecemos, pelo rádio, por isso a gente tem dado especial atenção a esse episódio que teve, portanto, essa negativa momentânea, mas ainda, pelo que nós entendemos, a defesa do Vanderlei, do prefeito, ainda aguarda o desenrolar de toda essa tentativa lá em São Paulo e portanto, basicamente é isso que nós conversamos. O senhor falou que queria ainda fazer alguma consideração sobre o que a promotoria elenca como supostas irregularidades? Sim, mostrar, né, para os ouvintes e para os telespectadores que a situação atual não é uma situação idêntica à petição inicial do Ministério Público. Lógico, longe de mim querer criticar o Ministério Público entrou com essa ação baseado em fatos e dados que chegou até o conhecimento dele, que foram até 2022, mas também é necessário, pelo menos para a opinião pública entender o dilema da questão, né, e a complexidade, mostrar que as irregularidades lá elencadas, elas não subsistem. Então, já citei como exemplo o pagamento regular
dos servidores públicos e dos aposentados. Houve atraso no passado, sim, houve, mas sempre receberam dentro do mês. A dívida do município com o Departamento de Água, com a autarquia, com o SAET, ela está sendo negociada já, e só está dependendo da elaboração de um projeto de lei onde ela vai ser paga com a transferência de patrimônio da Fazenda Pública para o SAET. A administração do Vanderlei foi a que mais efetuou repasses ao Instituto de Previdência, que a dívida do município com o Instituto de Previdência Municipal, ela remonta a outras administrações. Isso vem sendo noticiado por Tribunal de Contas, auditoria, desde 2013, né? Mas se você for fazer a somatória no mandato do Vanderlei, ele recolheu mais que o dobro do que as outras gestões. A dívida com o INSS, ela está sendo contestada e renegociada, tanto é que hoje a prefeitura ela tem certidão negativa, né, de tributos federais. Como eu falei, a diferença contábil de escrituração, que era uma irregularidade somente de escrituração, ela já, dos 70 milhões noticiados, hoje ela está próximo aí, perto de 1 milhão, mas isso foi em decorrência do quê? De um problema que eles tiveram com o sistema informatizado, que não subia direito as informações para o Udesp. Já foram trocados, o sistema foi trocado esse ano, e agora que eles estão lançando as informações, porque a contabilidade tinha sim esse controle, tá, do que entrava e do que saía, só que como o sistema não funcionava direito, eles fizeram um controle próprio, e agora eles estão transportando essas informações para o novo sistema. Então, logo agora já vai subir para o Udesp também, e vai estar regularizada essa situação, né? É lógico que, como eu falei, problemas existem. O município de Taquaritinga vive uma situação de cobertor curto, escolhas têm que ser feitas, quem paga e quem não paga, né? Por isso que existem alguns atrasos ainda de pagamento de fornecedores, alguns repasses a entidades, mas, por exemplo, o Hospital dos Olhos, que estava para fechar, ele foi saldado, o débito do município, mais de 1 milhão, o Hospital dos Olhos. Isso mostra o quê? Que o Vanderlei ele tem capacidade para fazer gestão de crise. Houve uma crise intercorrente no governo dele, ele mostrou a capacidade que ele tem para fazer essa gestão e estava trazendo solução para o município. Infelizmente, aí no meio desse caminho ele foi afastado, mas o município está em boas mãos com o Luiz Fernando, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, e sei que ele vai desempenhar um bom trabalho enquanto o Vanderlei não for reconduzido ao cargo. Da mesma fonte em que veio a informação para mim ontem lá de Taquaritinga de que havia sido negado o agravo, doutor, finalmente a pergunta, levantou-se a possibilidade de que nesse transcorrer todo pode acontecer até uma intervenção, ou seja, ser nomeado alguém, um interventor para então cuidar do município aí nesses meses todos aí que restam de mandato do prefeito. Mas seria o caso? É tão grave assim que poderia suscitar a necessidade de uma intervenção? Existe um pedido de intervenção, tá? Só que isso daí ele foge da minha alçada, porque quem tem que responder isso é a Procuradoria do município. É lógico que por ser de interesse do Vanderlei eu estou auxiliando, estou acompanhando. Existe um pedido de intervenção feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com os mesmos fundamentos dessa ação civil pública. Então, os mesmos fundamentos, né, de defesa que eu estou agora, assim, por cima, passando para vocês, são os mesmos da ação civil pública. Eu acho difícil, particularmente, ocorrer essa intervenção, porque, em última instância, quem decide isso é o governador do estado, e o governador do estado ele vai colocar um interventor lá para resolver o quê? Né? Também se o problema é falta de dinheiro, não é verdade? A não ser que ele tenha uma maquininha de dinheiro. Mas né? não, eu já achei estranha essa possibilidade, porque a ordem sucessória não está prejudicada, quer dizer, o vice não está implicado nisso tudo, nem o presidente da Câmara, sucessores do prefeito, quer dizer, o vice estava tão apto em assumir que assumiu imediatamente, já está aí na condição das coisas. Porque o interventor, né? Por isso que eu achei estranha essa ideia, né? Juridicamente, eu penso, por mais que seja precário e temporário esse afastamento do Vanderlei, pelo menos até o momento, né? Esse afastamento dele esvazia o pedido de intervenção, né? E o sucessor... Seria até motivo de arquivamento. E o vice apto a assumir, quer dizer...
né, segundo dizem, por uma questão que, distribuída aí dentro de um plano de 2, 3 anos, estaria resolvida, se bem gerida essa situação. Quer dizer, eu não sei se o governador teria interesse em intervir numa situação absolutamente administrável, ainda que dura e ainda que demore algum tempo e tudo mais, mas em que tem um substituto que não está implicado em nada daquilo de que é acusado o prefeito. Não faz. É isso que eu E pensei, não nós, faz sentido, nós né? nunca podemos esquecer, Daércio, e não é um clichê, não é um jargão, mas todo poder emana do povo. Esse dispositivo está na nossa Constituição, no artigo 1º, e não é por acaso, porque a Constituição, sistematicamente, ela é dividida em capítulos, né, por ordem de importância das matérias. E o início da Constituição, ela trata do quê? Ela trata dos princípios fundamentais da República, os princípios fundamentais republicanos. E o maior princípio desse é o que está no artigo 1º, que todo poder emana do povo. Então, são situações de extrema exceção que justificam o afastamento de um indivíduo eleito pelo voto popular. Porque o julgamento dele, da gestão dele, por mais que o Vanderlei não esteja apto à reeleição, mas o político, ele gosta de ser julgado por quem? Por seus eleitores. Ele gosta de ser julgado pelo povo. E isso faz parte do princípio fundamental da nossa República. Entendeu? Ok. Gente, há todo um processo que vai seguir aí. O momento dele é esse da notícia que nós demos, seguida das explicações do Dr. Marcelo, ou seja, da Justiça que negou o pedido de efeito suspensivo no agravo do instrumento. O Dr. Marcelo gentilmente parou, inclusive lá no trânsito, onde ele está agora, para nos atender. Por essa gentileza e deferência, agradeço, Dr. Marcelo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, Daércio, estou à disposição de você, tá? Muito e obrigado. Parabéns pelo jornalismo. Eu não podia deixar de prestigiar, muito embora o meu cliente seja de Taquaritinga, eu não podia deixar de prestigiar o jornalismo excelente da nossa cidade, que é feito por vocês. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos por isso. Um abraço, doutor Marcelo Marinho, advogado. Bom, e a população de Taquaritinga que está acompanhando a gente, e da região também, né? Aqui de Matão, a gente tem acompanhado o caso todo. É isso, vai seguir esse processo agora, com todas essas decorrências ditas pelo doutor Marcelo. É um momento delicado, fica difícil, né? Para o município é difícil. Se era difícil a situação que se arrastava, difícil é o momento agora também, né? Toda essa instabilidade aí, enfim. E que a justiça seja, ainda que pareça redundante, justa, né? E como está sendo no sentido de ouvi-lo, e ele tem o prazo agora para se manifestar e contra-argumentar aquilo de que acusa a promotoria, e considerou também a própria decisão da justiça lá do município de Matão. Até lá segue afastado tanto o prefeito quanto o secretário, porque igual o pedido foi feito, igual até negativa do pedido também aconteceu em relação ao secretário de Finanças, igualmente afastado da decisão.